Transforme a sua vida em um ano, lendo a Bíblia de capa a capa. Quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Juízes. Nós estamos lendo o livro de Juízes. Hoje iremos ler o capítulo 12, dando sequência nesse livro, caminhando aí mais da metade para o final. Juízes é o 7º livro do início da primeira aliança, começando por Gênesis, você conta 7 livros, ele é o 7º livro. E hoje nós estamos na leitura do dia 120, nós estamos já 120, logo um terço, 33% dos 365 dias de leitura. Então, abra aí e acompanha comigo, capítulo 12, versículo 1. Efraim vai lutar contra Jefté. Então diz assim: então os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefté: por que você não pediu a nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa com você dentro. Jefté respondeu: eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra o Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês. E o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que agora vocês vêm lutar contra mim? Os homens de Efraim responderam: vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos da travessia do Jordão, e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para a outra margem, eles o confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. E se o homem negasse, eles mandavam dizer Shibolete. E se ele era de Efraim, dizia Sibolete, pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então eles o capturavam e matavam no lugar de a travessia do Jordão. Ao todo foram mortos 42.000 homens de Efraim naquela ocasião. Jefté julgou Israel durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. E Ibzan se torna juiz de Israel. Versículo 8. Depois de Jefté morrer, Ibzan de Belém julgou Israel. Ele teve 30 filhos, 30 filhas, deu 2 filhas em casamento a homens de fora do seu clã, trouxe 30 moças de fora do seu clã para se casarem com seus filhos. Ibzan julgou Israel durante 7 anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém. Elon se torna juiz de Israel. Depois que Ibzan morreu, Elon da tribo de Zebulon julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon, no território de Zebulon. Capítulo 13. Abdon se torna juiz de Israel. Depois que Elon morreu, Abdon, filho de Hilel, de Piratom, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Esse é o capítulo 12. Vamos ler agora o capítulo 13. O tão conhecido Sansão, nós vamos ver o nascimento dele. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. A sua esposa era estéril e ele não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará luz a um filho. Portanto, tenha cuidado.
não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido. Um homem de Deus apareceu para mim. Era como um anjo de Deus, e a sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, e ele não me disse seu nome, mas ele disse: Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor. O Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte a nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido. O homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com a sua esposa, perguntou: O senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: Quando as suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino e qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: A sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, e nem deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum outro alimento que seja impuro, e ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Por favor, fiquem aqui até que prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você poderá preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era um anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome? Queremos lhes prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele não é tão maravilhoso que você não conseguiria entender? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Então Manoá e sua esposa observavam o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subirem ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor, e disse à sua esposa: Com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. A sua esposa, porém, disse: Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal. Não teriam aparecido a nós e nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ele o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou. Quando ele crescia, o Espírito do Senhor começou a agir quando ele morava em Manaedã, entre Zorá e Estol. Capítulo 14. O enigma de Sansão. Certo dia, Sansão estava em Timá e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: Vi uma moça filisteia em Timá. Quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram, e não há uma moça sequer nessa nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa casar? Por que tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai: Consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Timá, de repente um jovem leão atacou Sansão, perto dos vinhedos de Timá.
Naquele momento o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Com tamanho poder, ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos com as mesmas facilidades que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais que havia acontecido. Quando chegou a Timá, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Tina para o casamento, saiu a caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e sua mãe e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Tiná para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como eram de costume entre os noivos. Quando os pais da noiva o viram, escolhendo 30 rapazes da cidade para os acompanhar na festa, Sansão lhes disse: Vou lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-lo, durante esses 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa, mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponham o seu enigma, ele disse. Do que come veio algo para comer, e do que é forte veio algo doce. 3 dias depois, eles ainda tentavam encontrar as respostas. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: Convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivo, você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então a esposa de Sansão lhe disse, aos prantos: Você não me ama? Você me odeia? Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta? Ele respondeu: Não revelei o enigma nem a meu pai nem a minha mãe. Por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez que estava com ele, e assim continuou até o último dia da festa. Por fim, tanto de importunar Sansão no 7º dia, ele contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram a dar resposta a Sansão. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: Vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teria resolvido o meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou os seus pertences e deu roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que havia acompanhado na cerimônia. Capítulo 15. Sansão se vinga dos filisteus. Algum tempo depois, durante a colheita de trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela, disse ele, mas o pai dela não deixou entrar. Eu tinha certeza de que você a odiava, explicou ele. Por isso eu dei-a como esposa ao seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela ainda é mais bonita. Casa-se com ela. Sansão disse: Dessa vez ninguém poderá me culpar de tudo o que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada um par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo quanto os feixes já ceifado, como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Quem fez isto? Perguntou os filisteus e responderam: Foi Sansão, pois o seu sogro de Tiná deu a esposa de Sansão ao seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e o seu pai. Sansão disse aos filisteus: Não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram.
Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Ectã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores das cidades de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus por que vieram nos atacar. Os filisteus responderam: viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão. O que você está fazendo conosco? Sansão respondeu: só fiz a ele o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá disseram: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, respondeu eles. Não vamos matá-lo. Então amarraram com as 2 cordas novas e fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus vieram ao seu encontro dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele rompeu as cordas de seus braços, como se fosse barbante de linho queimado, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele pegou e a usou para matar 1.000 filisteus. Então disse: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de celebrar a sua vitória, jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Ramat-Lei. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor, por meio da força de seu servo: concedestes esse grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair na mão desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Lei. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Acoré, que existe em Lei até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. E assim acaba então o capítulo 15 da leitura de hoje, né? 12, 13, 14 e 15 do dia 120 da leitura. Se Deus assim então permitir, estaremos lendo o capítulo 16 em diante. São 21 capítulos, né? Estamos chegando aí já em breve no final. Amanhã é o dia 121 da nossa leitura. Quero convidar então a você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, querido Pai, soberano, Criador de todas as coisas, estou nesse momento, Pai, para querer te agradecer por ter a oportunidade de abrir as suas sagradas escrituras e poder compreender e conhecer mais ainda a tua atuação sobre a vida dos homens que o Senhor chamou para poder conduzir o povo e estar em comunhão contigo. Pai, nos ajude, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, a caminharmos com a leitura diária e exercemos nossa fé em Ti, Pai. Que as Suas palavras estejam gravadas em nossos corações e mentes e que sejamos praticantes da vontade do Senhor, muito, muito acima das nossas, Pai. Perdoe as nossas falhas, nossos pecados e que o Senhor nos proteja e nos guarde no dia de hoje. No nome de Jesus, amém. Bom, obrigado então por você estar aqui, né, e acompanhando essa leitura diária no dia 120 do livro de Juízes. E se você perdeu algum dia de leitura, então convido a você, ao final desse vídeo, clicar em 2 cards aqui. O card da leitura do dia anterior e o card da playlist, da lista de todos esses 120 dias que você pode ler. Você está aqui a primeira vez, você ainda não se inscreveu no canal? Clica na minha imagem no meio, numa bolinha redondinha, e se inscreva no canal e ative o sininho. Na descrição desse vídeo, você tem então uma área de assinantes. Você pode ser um assinante da leitura diária e lá tem
vários vídeos, né, bônus para que você possa compreender ainda um pouco mais dessa leitura diária desses 66 livros que contém na Bíblia. Bom, Deus te abençoe e, se Deus assim permitir, estarei aqui amanhã para dar continuidade nessa leitura. Nos vemos, se Deus permitir.